Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos, sou professor de Geografia e o tema da aula de hoje é relacionado às questões voltadas para a regionalização mundial. Então aí a gente se pergunta, aí nós podemos questionar, como que os países podem ser classificados? Quais são os países de primeiro mundo? O que são países emergentes? Essas questões elas são importantes e necessárias para que a gente possa entender todo o processo de organização e de divisão dos países existentes na atual conjuntura mundial, tá ok? Então, como os países podem ser classificados? Então, a classificação dos países ocorre com base em alguns critérios. Esses critérios podem ser políticos, podem ser econômicos, sociais, culturais, bem como também critérios físicos, a fim de auxiliar a análise do espaço geográfico. Tá ok, pessoal? Então, com isso, algumas das formas das quais nós podemos dividir ou regionalizar todo esse espaço mundial, uma dessas teorias diz respeito principalmente à questão relacionada à teoria do mundo. Mas, pessoal, o que seria essa teoria do mundo? Essa teoria do mundo, ela foi usada e construída, criada principalmente durante a Guerra Fria, que foi um período onde aconteceu um processo de divisão do mundo em blocos dos países capitalistas e os países socialistas e que durou após o final da Segunda Grande Guerra Mundial, de 1945 até a queda do Muro de Berlim em 1989. Alguns autores colocam até 1990. De acordo com essa teoria, o mundo foi dividido em três partes, teve três divisões. Quais essas três divisões? Primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo, tá ok, pessoal? Aqui esse mapa mostra o que? A espacialização de todos esses três mundos existentes aí durante a época da Guerra Fria e durante a questão da teoria do mundo. Outras pessoas também, outros pesquisadores dizem que a partir de 1952, um autor, um economista e também demógrafo, Alfredo Salvi, que dividiu o mundo, fez uma divisão também relacionando essa questão do primeiro mundo, do segundo mundo e do terceiro mundo, principalmente fazendo uma relação, uma analogia com os países, com a França anterior à Revolução Industrial. Anterior à Revolução Francesa. Então, com isso, o que a gente consegue identificar? Que essa analogia que o Alfredo Salvi fez, dizia-se dos países do primeiro mundo, a classe rica, a nobreza, né? Principalmente a aristocracia, o segundo mundo, a classe do clero e o terceiro mundo, os plebeus, os camponeses existentes na França, naquele momento anterior à Guerra Fria, tá ok? Com isso, a gente consegue perceber e visualizar que essa teoria do mundo é uma teoria histórica, é uma discussão mais histórica, mas que é muito importante e necessário nós entendermos e compreender essa divisão do mundo, tá ok? Então, para isso, a gente já tem lá um primeiro quiz. Vamos lá, pessoal. Peguem lá o aplicativo de vocês e vejam. A teoria do mundo classifica os países em letra A, primeiro, segundo e terceiro mundo? Letra B, primeiro, segundo, terceiro e quarto mundo. Olha lá, pessoal, vou dar alguns minutinhos aí para que vocês possam pensar e refletir sobre essa questão aí que nós colocamos aí para que vocês analisem, tá ok?
E aí, galera? Já responderam essa questão? Daí, vamos lá. O quiz diz dessa necessidade de que a gente possa entender e compreender a teoria do mundo que classifica os países em letra A, primeiro mundo, ou aqueles países ricos e desenvolvidos, os capitalistas, segundo mundo, também considerados países socialistas, e o terceiro mundo, aqueles países capitalistas não desenvolvidos ou não alinhados, que não pertenciam a nenhuma nem outra classificação nesse sentido, ou socialista ou capitalista, beleza? E a letra B, primeiro, segundo, terceiro e até um quarto mundo. O que vocês colocaram lá? Eu parabenizo aí o pessoal que colocou a alternativa A, primeiro, segundo e terceiro mundo. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, vamos para a próxima. Vamos lá, continuando. Então, aqui, algumas características, elas são importantes e necessárias para que a gente possa realmente entender e compreender o que vem a ser esses países aí e o alinhamento deles em uma ou outra dessa classificação que nós estamos usando. Então, os países de primeiro mundo. O que vem a ser esses países de primeiro mundo? São aqueles que apresentaram uma industrialização consolidada e uma boa qualidade de vida para a maior parte da população. Como exemplo, principalmente os Estados Unidos, Canadá e os países e uma grande parcela dos países europeus. Tá ok, pessoal? Já como rol, como grupo de países pertencentes ao segundo mundo, a gente pode classificar quem? Os países que na época eram socialistas e que experimentaram uma economia planificada, onde o Estado organizava e desenvolvia toda essa economia, como, por exemplo, a Rússia, que naquele momento se chamava União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e também a China, tá ok? Uma das maiores potências econômicas no atual conjuntura, tá ok? Então, vamos lá. Para frente. Países de terceiro mundo, pessoal. O que quer dizer esses países aí de terceiro mundo? Que grupo de países diz respeito principalmente a esses que englobam aí o terceiro mundo? Um grupo que não experienciaram aí a industrialização e a população apresentava baixa qualidade de vida, como por exemplo em Madagascar, alguns dizem também na África. Em alguns casos, isto ainda permanece. Percebam que é importante a gente entender que mesmo um país fazendo parte de uma classificação não significa que todos aqueles países estejam naquela mesma classificação, naquele mesmo rol, nível de desenvolvimento. Então, é muito importante que a gente possa entender e compreender essas questões também. Tá ok, pessoal? E aí, pessoal? Aí nós temos novamente mais um quiz aí. Quiz 2. Segundo a teoria do mundo, a China, ela é o quê? Ela é considerada um país, letra A, de segundo mundo? B, terceiro mundo. Pensem bem, essa classificação aqui é uma classificação durante o período da Guerra Fria e que hoje ela já se torna obsoleta. Mas de acordo com essa divisão aí que nós estamos estudando agora, da teoria do mundo, o que a gente pode identificar que a China faz parte? De qual desses mundos? Do segundo mundo ou do terceiro mundo? Alguns minutinhos aí, tá ok?
E aí, pessoal? Tudo bem aí? Então vamos lá. E vocês? O que vocês marcaram aí? Segundo a teoria do mundo, a China é um país de letra A, segundo mundo? Ou letra B, terceiro mundo? Parabéns para aquele e para aquela que colocou a alternativa A, segundo mundo. Tá ok? Mais um quiz? Vamos lá, mais um quiz. Os países de terceiro mundo possuem o quê? Qual a característica aí principal desses países que compunham naquele momento essa classificação aí da teoria do mundo? Letra A, alta qualidade de vida da população? B, ou baixa qualidade de vida da população? Novamente aí mais alguns minutinhos para que vocês possam pensar e novamente a gente retorna aí com vocês.
E aí, pessoal, conseguiram já responder essa pergunta? Os países desenvolvidos, eles possuem que? Letra A, um IDH alto ou a letra B, um IDH baixo? Parabéns para aqueles e aquelas que responderam letra A, um IDH alto, tá ok? Vamos lá. Dentro dessa classificação econômica e também política, nós temos os países emergentes. Então, o que vem a ser esses países emergentes? Também chamados de países em desenvolvimento, porque estão nesse processo de desenvolvimento econômico, tá ok? São países que apresentam uma industrialização recente, principalmente a partir da metade do século XX, e, porém, ainda apresentam diversos problemas socioeconômicos. E aqui, dentre esses países que nós temos neste planisfério, nós podemos citar quem? O Brasil. O Brasil considerado um país emergente. Mesmo tendo uma das maiores, mesmo tendo um bom desenvolvimento econômico, sendo uma das maiores economias mundiais, ainda persistem diversos problemas socioeconômicos na realidade brasileira. Tá ok? Então vamos lá, mais um quiz. Vamos lá. O Brasil, segundo o critério socioeconômico, ele é considerado um país A, subdesenvolvido ou letra B, emergente? 2 minutinhos aí, pessoal.
Conseguiram responder esse quiz super tranquilo, super fácil aí para vocês? Então, ó, veja, o Brasil, segundo o critério socioeconômico, ele é considerado um país A, subdesenvolvido ou B, emergente. Então, de acordo com essas novas teorias e com esse processo de desenvolvimento econômico e também político, no atual momento, na atual conjuntura, o Brasil faz rol dos países emergentes. Tá ok? Vamos lá. Lista de exercícios, né? Vamos lá então. Por favor, peguem lá suas canetas, né? E vamos copiar esses exercícios aqui para a gente conversar e discutir sobre uma retomada de tudo aquilo que nós trabalhamos aí ao longo dessa aula. Tá ok, pessoal? Então, exercício número 1. O que propõe a teoria do mundo? Exercício 2. Caracterize e exemplifique os países de primeiro, segundo e terceiro mundo. Quais são as principais características desses países? E cite um exemplo de alguns desses países aí de primeiro e de segundo mundo, naquela classificação da teoria do mundo, tá ok? Terceiro, o que são países desenvolvidos? Né? Quais são as características principais desses países que são desenvolvidos? Cite 2 exemplos. Quem quiser citar mais, por favor, pode citar. 4. Qual que é a diferença entre os países desenvolvidos, países subdesenvolvidos e os países emergentes? O que faz? Qual que é a diferença maior entre essa classificação de países? E por último, né, e não menos importante, por que podemos afirmar que o Brasil é considerado um país emergente, pessoal? Olha lá. Alguns minutos aí para que vocês possam copiar essas questões, tá ok?
Depois de vocês já terem copiado todas as questões, a intenção nossa aqui é conversar com vocês, colocando algumas palavras-chave que sejam importantes e necessárias para que vocês possam entender e desenvolver as respostas dessas perguntas. Então, o professor vai falar palavras-chave que devem conter em cada uma dessas questões durante esse momento de desenvolvimento dessas questões aí postas, tá ok, pessoal? Então, vamos lá. Então, o que propõe a teoria do mundo? Nesse momento, é importante que vocês falem sobre a questão dos países capitalistas, né, e dos países socialistas também. Tá ok? Essa é uma das palavras-chave importantes e necessárias para que essa resposta da teoria do mundo seja realmente enfatizada. E explicando também primeiro mundo, segundo mundo e também o terceiro mundo. Tá ok? O que vem a ser cada uma dessas. Questão número 2. A questão número 2 diz assim: caracterize e exemplifique os países de primeiro e de segundo mundo. Nos primeiros slides que o professor trabalhou lá com vocês, que nós falamos aqui, o que acontece? O professor falou das características principais, tanto dos países de primeiro mundo, países mais ricos, desenvolvidos, segundo mundo, países de economia planificada, e terceiro mundo, aqueles países mais pobres e subdesenvolvidos e que não são alinhados, que alguns deles não pertenciam, nem tanto ao mundo socialista e também não ao mundo capitalista, tá ok? Terceiro mundo, o que são os países desenvolvidos? Cite exemplos. Muito importante e necessário aqui, nessa questão número 3, vocês escreverem sobre as características do que vem a ser um país desenvolvido, citar alguns exemplos, como por exemplo os Estados Unidos, Canadá, Itália, França, Alemanha, que são países desenvolvidos e apresentam um grau de desenvolvimento tecnológico e humano muito grande, tá ok? Questão número 4. Qual é a diferença entre os países desenvolvidos, subdesenvolvidos e emergentes? Essa questão aqui, pessoal, é principalmente centrada no grau de desenvolvimento de cada um desses países, tá ok? E por último, por que podemos afirmar que o Brasil é um país emergente? Na visão de vocês, por quê? Simplesmente pelo fato de que mesmo o Brasil apresentando uma grande economia e um grande desenvolvimento econômico, infelizmente ainda apresenta-se grandes problemas sociais neste território, tá ok? Agradecemos a presença e a participação de todos e de todas e até a próxima aula.